Olá, galera. E aí, tudo bem? Continuamos a nossa empreitada de levar conhecimento de química às pessoas, aos estudantes, aqueles que desejam aprender mais para alcançar os objetivos que lhes competem, aqueles que eles desejam, ok? Porque o objetivo de cada um é diferente, cada um tem que seguir aquilo que precisa. Eu vou falar um pouquinho sobre diluição de soluções. Diluição de soluções é um tema bastante recorrente nos vestibulares, nos principais vestibulares, né? Porque é uma prática rotineira, uma prática de laboratório, uma prática de cotidiano, então ela cai muito no vestibular. Primeiro a gente vai corrigir uma pequena distorção de palavras que às vezes os alunos cometem, que é a diferença de dissolução, quando você dissolve alguma coisa, e diluição, quando você dilui alguma coisa. O primeiro caso, você tem uma substância única, um sólido ou um líquido ou mesmo um gás puro, e você vai adicionar um solvente a ele. Então você pega, por exemplo, suco concentrado em pó, aquele pozinho, e aí você adiciona água. O que você vai fazer com o pó? Você vai dissolver o pó. Aí é uma dissolução. Caso você adicione pouca água, você vai fazer uma dissolução, mas terá uma solução bastante concentrada, né? O pessoal costuma dizer, que a solução está forte, o suco está forte, não está forte porque não está malhando, está na academia, está recluso em casa por causa do coronavírus, né? Mas ele está concentrado. Depois você tem que adicionar mais água para torná-lo possível de ser ingerido. Então você vai colocar mais água, vai diluir esse suco. Aí é uma diluição. Ok? Então, para eu diluir uma solução, eu preciso ter uma solução já pronta. E lembrando do conceito, solução é o conjunto de soluto e solvente. No caso que eu falei para vocês, o pó do suco é o soluto e a água que a gente adiciona é o solvente. Quando eu vou diluir, o conceito de diluição, ela se refere à adição de solvente, exclusivamente solvente, eu só vou adicionar solvente. Quando eu adiciono mais solvente, qual é a consequência? Eu tinha lá um suco concentrado, eu coloquei mais água. Primeira consequência, o volume vai aumentar. Eu vou ter um volume maior no final do processo, ok? Se eu tiver um volume maior, eu vou ter um espaço, uma dimensão maior para que as partículas do soluto se espalhem. Então as partículas do soluto ficarão mais espalhadas. Eu terei uma concentração menor. Eu vou diminuir a concentração. Então presta atenção a esses conceitos para a hora que você for fazer os exercícios. Se você estiver fazendo um exercício de diluição, o volume inicial é o volume menor. O volume final é o volume maior. A concentração inicial é a concentração maior. A concentração final deve ser a concentração menor. Ok? Unidades de volume são centímetros cúbicos, ml, litros, metro cúbico. Unidades de concentração são gramas por litro, porcentagem em massa, mol por litro. Ok? Como eu não vou adicionar soluto, eu vou manter a quantidade de soluto. Eu só vou adicionar solvente. Lembra? Diluição, adição de solvente apenas. Ok? Vou montar aqui uma representação para você entender melhor do que eu estou falando e um exemplo numérico para a gente poder fazer os cálculos e estruturar o processo. Ok? Então eu tenho, por exemplo, uma solução inicial que tem que ser uma solução mais concentrada. Então um suco concentrado, por exemplo. Eu tenho a jarrinha aqui, o meu suco concentrado aqui, ok? Para eu fazer uma diluição, vou ter que pegar esse suco concentrado e adicionar a ele solvente. Então, vou pegar aqui uma certa quantidade de solvente, um certo volume de água. E aí eu vou obter uma solução final que tem que ter uma concentração menor, um suco diluído. Vou pegar esse solvente e vou adicionar a minha solução inicial, obtendo a minha solução final. A minha solução final vai ter um volume maior e vai estar menos concentrada. Por isso está mais clarinho aqui, ok? Muito bem. Idealizando, digamos que eu parta de uma solução de concentração inicial 70 gramas por litro e um volume inicial que é o volume daquela garrafinha de suco concentrado, meio litro, 500 ml.
Eu desejo saber quanto que eu devo adicionar de água para obter um suco final de concentração 14 gramas por litro. Ok? Essa é a proposta para o nosso exercício. Então, com base nisso, a gente vai raciocinar para chegar ao resultado. Então, coloquei aqui de novo o nosso diagrama, ok? Do que a gente precisa fazer. Vamos lembrar que eu só adicionei solvente, eu não adicionei soluto, portanto, todo soluto que eu tenho aqui, eu também tenho aqui. Então, a quantidade de soluto final vai ser a mesma quantidade de soluto inicial. O volume que eu vou ter no final, não, vai ser o volume que eu já tinha aqui, o volume inicial, mais a quantidade de água que eu adicionar ao sistema, o volume do solvente. Lembrando que concentração é a quantidade de soluto dividido pelo volume e que a quantidade de soluto que não muda, eu posso dizer que a quantidade de soluto é a concentração vezes o volume. Como a quantidade de soluto inicial é igual à quantidade de soluto final, já que eu não adicionei soluto, eu só adicionei solvente, a quantidade de soluto no início é a mesma quantidade de soluto do fim, todo soluto que eu tinha aqui eu continuo tendo aqui. Eu posso substituir a quantidade de soluto por concentração vezes volume. Então, no início, concentração inicial, que deve ser a maior, lembra? E volume inicial, que deve ser o menor, inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa, tem que ser igual à concentração final vezes o volume final. Final por quê? Porque eu adicionei a água buscando a diluição do sistema. Ok? Aí a concentração tem que ser menor e o volume tem que ser maior. Ok? Substituindo os valores, eu tenho a concentração inicial é 70 e o volume inicial é 500. Professor, não tenho que passar o volume para litros, já que a concentração está em grama por litro? Pode passar, não tem problema, mas não precisa. Por quê? Porque eu tenho o volume dos dois lados da equação. Então, se eu usar os volumes na mesma unidade de medida, seja ela qual for, eu manterei a concentração na mesma unidade de medida, seja ela qual for. Ok? Concentração final eu quero que seja 14, volume final eu não sei. Faço as contas, né? 70 e 14 são múltiplos de 14, vai dar 1 para 5. 5 vezes 500 dá 2.500 ml. Ok? Cuidado, atenção, para não parar o exercício aqui, ó. Muita gente vai parar o exercício aqui e falar, achei a resposta. Alternativa A. E não é, porque eu não pedi o volume final, eu pedi o volume de água. Ah, mas como é que eu vou achar o volume de água? Volume final é o volume inicial, mais o volume de solvente, que é o volume de água. O volume final é 2,5 litros, o volume inicial é meio litro, vou achar o volume de água. Concluo assim que o volume de água é de 2 litros. Devo adicionar 2 litros à solução inicial para que eu tenha a solução final desejada. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique no curtir, acione o sininho das notificações para você saber quando eu postar novos vídeos. Avise os amigos, divulgue o canal para que a gente possa distribuir o conhecimento para a galera, ok? Bons estudos para você, qualquer dúvida, entre em contato.